Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo, mas sejam bem-vindos aí ao canal Vida de Concurseiro. Para quem não me conhece, eu sou o Ferreirinha PQD, concurseiro da área fiscal aí já há aproximadamente há 10 anos. Não foi uma decisão fácil fazer esse vídeo, até porque a gente sabe que quem expõe, né, suas opiniões, a sua rotina, o seu dia a dia, o seu foco, o seu sonho em relação a qualquer coisa sempre recebe críticas, e aí é meio complicado, mas muitas pessoas me pediram e sempre perguntavam por que você não compartilha a sua história, porque muita gente pode estar passando o que você passa, muita gente precisa de uma força e pode enxergar na sua história um caminho, uma possibilidade, e aí você vai acabar ajudando as pessoas. E é por isso que eu estou aqui, tá? Eu vou fazer um breve resumo aqui da minha história e mostrar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Apesar de que, mesmo não tendo chegado, né, a vitória, que é a tão sonhada posse no cargo de auditor fiscal, me sinto muito lisonjeado de estar aqui compartilhando isso com vocês, porque de fato eu tenho um sonho no meu coração. Eu já sou servidor público, mas desde 2012 despertou em mim essa vontade de ser auditor fiscal. Me identifiquei com a carreira, com a atividade e tomei isso a sério, tá? Por N motivos, N fatores aí alheios à minha vontade, claro, eu não consegui entrar nas vagas, mas gostaria de registrar aqui, eu já fui aprovado, né, em alguns concursos da área fiscal, mas infelizmente a gente sabe que o sarrafo está muito alto, as vagas, né, são generosas, mas infelizmente eu ainda não obtive o êxito, né, pretendido. Então eu vou compartilhar um pouquinho da minha história. Em 2012 eu já era concursado, né, sou concursado, e eu comecei a sentir uma incompatibilidade de objetivos na questão da capacidade, até onde você pode chegar, que você acha que você pode chegar. E comecei, tinha acabado de me formar em psicologia, sou também formado em mecatrônica, né, e tenho uma profissão onde eu trabalho. E essa vontade de crescer, de repente mudar de área e achar essa atividade fiscal interessante, fez com que eu enveredasse, né, por essa linha. Desde então eu comecei com toda a seriedade, dedicação, abdicação, e fui chamando a atenção de algumas pessoas, embora esse não fosse meu maior objetivo, né? Mas sabemos que é bom influenciar pessoas. E é por isso que a partir de hoje eu vou incrementar aqui sempre que possível, né, que ainda estou estudando, esse canal, trazendo dicas e informações sobre concurso público, porque isso mobiliza a minha vida hoje, né? Essa questão da oportunidade das pessoas melhorarem de vida, isso me apaixonou nesse campo do concurso público. Enfim, então eu comecei a fazer concursos, né? Cometi vários erros e ainda estou cometendo alguns, e acredito que inconscientemente, mas a verdade é que eu sempre fui um cara motivado, né? E me dediquei muito, né? Muito da minha vida. Já estudei com criança no colo, né? Eu tenho 2 filhas, então a minha filha mais velha, desde que eu comecei a estudar, em alguns momentos celular no bolso, fone de ouvido sem fio, e assim foi, fazendo provas no Brasil todo. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês as provas que eu já fiz. Mas enfim, a primeira mensagem que eu gostaria de deixar para quem está fazendo provas para a área fiscal, é que realmente a concorrência está muito alta, e alguns detalhes que eu percebi na minha trajetória, que foram com certeza origem de alguns empecilhos para que eu não chegasse na aprovação. O primeiro deles é você realmente abraçar essa área, né? Abraçar a área fiscal e falar, não, o que eu quero é isso aqui realmente, e pronto. Porque na verdade a gente teve 2 anos aí, se eu não me engano, 15, 16 aí, que a gente teve uma seca aí de concurso da área fiscal,
E mesmo estudando para a área fiscal em si, eu fiz algumas provas de controle. Então a gente saiu um pouquinho ali, né, do eixo e me prejudicou muito. Então, para você que vai começar agora a estudar para a área fiscal, e o que você que está no meio do caminho aí, vamos dizer assim, 2, 3 anos, que é o tempo normal, né? Eu peço que você não saia do seu objetivo, não saia da sua área, tá? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para mostrar um pouquinho aí por onde eu passei, as bancas que eu tive o prazer de fazer as provas e começar a entender um pouco dessa dinâmica, tá bom? Eu vou deixar para vocês o link desse arquivo para quem quiser dar uma lida melhor, tá? Na descrição do vídeo, ok? Então, esse depoimento, pessoal, eu fiz num momento que foi triste também para mim, né? Atualmente eu moro no estado da Bahia, em Salvador, e há pouco, do momento que eu gravo esse vídeo, acredito que menos de 2 meses aí, por 14 posições eu não fiquei aí dentro da correção da discursiva aqui na Cefaz Bahia, para agente de tributos. Gostei muito do estado, cansado já, né? Não, é inegável o cansaço, depois de 10 anos tentando aí, eu gostaria de ter passado aqui e fixar a residência, quem sabe até abrir mão do cargo de auditor fiscal e ficar como agente de tributos aqui na Bahia, né? Então, assim, depois quem quiser dar uma olhadinha aqui melhor, né, em alguns motivos, algumas dicas, algumas passagens aqui da minha jornada que ainda continua, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de deixar uma posição aqui, né? É complicado, como eu já falei, essa questão de adesão, divisão de vida e de concurso. E aí a gente vê às vezes em alguns canais as pessoas entram para xingar, falar o que não deve. Então, esse é o primeiro de muitos vídeos. Eu peço, se você não se interessa por concurso público, acha que não vai ser interessante, fique à vontade para não participar do canal. Fiquem, né, o arbítrio é de cada um de vocês, tá bom? É livre arbítrio. Mas, por favor, não entrem para xingar, faltar com respeito, porque aqui eu estou de boa vontade, de coração mesmo, para ajudar, falar um pouco e compartilhar dessa minha experiência, tá bom? Então peço a vocês encarecidamente, quem não achar interessante, não achar importante, não tem problema nenhum, é só o único favor que eu peço, tá bom? Então acompanhe aqui rapidamente, a gente fazer um esboço. Então eu comecei em 2012, né, eu fiz a prova da Receita Federal, eu tinha pouco tempo de estudo, né? Eu tinha pouco menos de 6 meses. Logo depois eu fiz ICMS São Paulo. Foi a primeira prova assim que eu sonhava que estava preparado, né, mas não sabia que eu só estava começando, na verdade. Reprovei, claro. Fiz ICMS Pará em 2013. Reprovei. ICMS Pernambuco eu reprovei. A primeira prova que eu vim passar, né, que eu passei na prova, foi o ISS Recife em 2014, que foi na mesma semana, no mesmo mês dessa prova aqui de Pernambuco, tá? Em 2014 eu fiz Receita Federal, quando a gente só teve provas para auditor, e eu fiquei reprovado em legislação tributária. Então aqui, pessoal, no início eu estava com gás violento, né? Eu estava estudando aí, fazendo o meu máximo. Aqui eu estava com uma criança aqui de 2 anos em casa, casado, e fazendo aqui 6 horas líquidas ao dia, fazendo milagre, mas eu fazia, tá? Líquidas mesmo. Então eu fui crescendo, né, de bagagem. Aqui, ISS Recife eu fiquei para lá de 500 na posição, então realmente não ia chamar, porque o salário é alto, a gente sabe. Cuiabá, o primeiro concurso eu fiquei reprovado, ICMS Piauí reprovado, Niterói reprovado. Em Cuiabá, em 2016, eu passei, tá? Mas fiquei para lá de 200 na colocação. Teresina, eu fui desclassificado para a segunda fase, né? Não fiquei na colocação. E aí, como eu falei para vocês aí, em 2017, 2018, eu aventurei um pouco aqui em controle, não foi o ideal, não recomendo, chamo a atenção de vocês aí.
Fiz ICMS Catarina, Santa Catarina, né? Fui aprovado para lá de 1000 na classificação, a prova muito difícil mesmo. Na sequência, fiz o ICMS Goiás, fui aprovado, muito longe das vagas. Petrolina, fui aprovado. Esse concurso aqui, pessoal, é interessante que às vezes a gente escuta aí, né, histórias de pessoas que ficaram classificadas, né, em determinado concurso e quando menos esperavam foram chamadas. E aí seria um sonho para mim, né? Eu acho que ainda está valendo. Eu não fiquei numa classificação muito boa, se eu não me engano foi 64, 68, alguma coisa, só que aqui nesse concurso, com certeza, muita gente na minha frente já assumiu o cargo de auditor fiscal em outros estados, em outros lugares. Muita gente, né? Foi em 2019. E se chamasse, de repente, eu teria chances, né? Se fosse chamado, com certeza iria, tá? Aí logo em seguida eu fiz ISS São Sebastião e São Paulo, fui aprovado entre os 20 aí, se eu não me engano, mas não chamaram quase ninguém. Guarulhos, pessoal, eu fiz 83% da prova. Além de não ter sido chamado, né, não ter classificado para ser chamado, vejam, foi uma nota altíssima, né, mas eu fiquei muito longe das vagas. Foi uma prova foi muito alta a nota de corte, tá bom? Distrito Federal Brasília, eu fiquei fora das posições aí para a segunda fase por 14 posições, né? Foi bem complicado para mim. Alagoas 2021, mais uma vez, eu bati muito na trave aqui nessa prova para a segunda fase. Fiz uma discursiva, no meu entendimento, muito boa. Estava animado, mas para vocês terem uma ideia, pelo que eu estimo aí, iriam chamar, se eu não me engano, 140 e poucas pessoas. Eu ficaria aí em mais 5, 6 posições em relação a essa quantidade aí, tá? Ceará, fui aprovado longe das vagas, muito longe. Espírito Santo, eu fui reprovado, e aqui eu gostaria também de registrar uma experiência muito interessante. Um amigo meu chamado Bruno, que está no TCE São Paulo, né? Ele tinha falado para mim: Ferreira, foca no ICMS Espírito Santo, você já tem uma experiência com a FGV, que eu tinha feito 2 vezes Cuiabá, e eu vou estudar para o Ceará, porque mesmo sendo uma prova mais complexa, mais ampla, eu estudando para o Ceará, estou estudando para o Espírito Santo. Foi um grande erro, né? Aqui nessa prova do ICMS Espírito Santo, eu concorri pela vaga de pardo, né? Que a lei nos dá esse direito, né? De tentar, caso a gente se identifique. Então, se eu não me engano, não completaram lá as vagas que iriam ter de reserva para cota, e faltaram aqui 3 pontos para que eu, claro, tendo lá o mínimo na discursiva, ficasse nas vagas, e foi um baque tanto, mas passo essa experiência para vocês, tá? Tem que ser estratégico, tem que ver o tamanho da porta, tem que ver a banca, e de fato o Ceará foi um concurso muito complexo, muito estranho, e eu deveria ter me dedicado 100% ao Espírito Santo, né? Nesse momento que eu estou falando com vocês, com certeza já seria auditor fiscal, tá? Fica aí o aprendizado. Então, na sequência aí do Espírito Santo, a gente teve ISS Aracaju, eu fiz a prova, não fui aprovado, fui reprovado nessa prova. Roraima, eu fui aprovado fora das vagas, fui lá. Alagoas, eu abri mão dessa prova, eu já estava meio chateado com o que tinha acontecido comigo, né, nesse estado aqui, né, anteriormente. E aí eu não fiz a prova de 2022 aqui de Alagoas, tá? Fiz 2021, mas não fiz 2022. E aí eu me dediquei, né, optei por me dedicar exclusivamente ao ICMS Pará, que pela segunda vez eu estava enfrentando esse concurso aqui. Então, para fiscal eu fui aprovado, mas fora das vagas mais uma vez, e para auditor eu fiquei inabilitado em economia, porque subestimei, né, essa matéria lá. Foi uma falha também. E agora, por último, né, eu fiz a Cefaz Bahia, agente de tributos, fui aprovado e fiquei aí bem próximo aí. Fiquei na 59ª posição da cota, né? E faltando só 45 iriam ter as discursivas já corrigidas.
Então, pessoal, aqui tem um pouquinho, tá, de algumas perguntas que eu mesmo vou respondendo. Quem tiver curiosidade pode dar uma olhada. O intuito aqui, pessoal, é deixar bem claro, eu não sou exemplo para ninguém, tá? Mas eu sempre trabalhei com essa questão de colaboração, de informação e de ajuda. Então, o que eu trago aqui é uma possibilidade para quem está pensando em desistir ou para quem está pensando em nem começar. O fato é que você tem capacidade, com certeza, todos nós temos essa capacidade, temos que colocar em prática o quê? Nossas habilidades, nossas certezas em termos de sonho, em termos de que, se eu puder, se eu me engajar, se eu me dedicar, eu vou conseguir. Então isso é importante a gente ter. Eu tenho um ritual que quando eu viajo na sexta, faço prova sábado e domingo, ou só sábado ou só domingo, volto na segunda, muitas vezes, reprovei. Eu tirava um dia de luto, né? Eu gosto de tomar minha gelada, tomava minha gelada, fazia uma reflexão e no outro dia eu já estava estudando. Então muita gente se identificou, observava isso e via na minha pessoa essa questão de não jogar a toalha nunca, tá? Então você tem que se perguntar se é realmente o que você quer, traçar uma linha, né? Traçar uma linha, eu estou aqui, quero chegar aqui e ir. Para mim, eu só enxergo duas situações, passar na prova ou morrer. Uma das coisas vai acontecer antes, porque eu não vou desistir, que pode acontecer eu ficar pelo meio do caminho, né? Mas não se intimidem, casado, filho, isso acontece comigo, eu acordo de madrugada, acordo de manhã cedo. Então, para você que quer entrar na área fiscal, para concurso, já fica ciente que o sarrafo está alto, a concorrência está muito alta, mas se você se dedicar, usar um pouquinho de estratégia, não sair da área, fazer simulados, fazer questões, revisar eficientemente, uma das dificuldades que eu tenho, já percebi, de fazer uma revisão eficiente. É muita matéria, pessoal, é muita matéria e não é fácil, tá bom? Então eu fico aqui à disposição, a gente vai ter outros vídeos aí falando sobre concurso, falando sobre estratégia, o que eu estou usando, o que funciona, o que eu acho que não funciona, e a gente vai tendo esse bate-papo, essa troca de ideias. O importante é deixar aqui a possibilidade. Se a pessoa trabalhando, casada, com filhos aí consegue, tem pessoas que estão numa situação melhor ou pior, também vão conseguir, só vai depender do nível de comprometimento e quanto esse sonho é importante para você, tá bom? Então espero ter ajudado aí quem estava indeciso, quem estava começando agora e de repente tomou o primeiro, segundo baque. Não desiste não, não desiste não, manda uma mensagem para mim, coloca aqui um comentário aqui embaixo aqui no vídeo aqui, assim que der eu respondo. E eu torço por cada um de vocês aí, porque é muito bacana a gente mudar de vida com o nosso esforço, com a nossa capacidade que a gente tem, que todo mundo tem. É só colocar ela para fora, só desempenhar isso aí da melhor forma, com fé, com foco e acreditando, né, que você vai ser abençoado, abençoada qualquer hora dessas, tá bom? Grande abraço aí, eu vou deixar de compartilhar aqui. Esse aqui é um grande ídolo aí que eu sigo aí, um cara incrível, né? Ele falava isso, não dá para desempenhar as coisas de forma meia boca, não dá para ser meio, a gente tem que ser por inteiro. Então se vai fazer, faça bem feito, ou senão não faça. Grande abraço aí do Ferreirinha PQD, até a próxima, fiquem com Deus.